Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Disse o Senhor Jesus: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Receba agora na sua vida a paz do Senhor Jesus, na tua casa e na tua família. E nós estamos aqui, graças a Deus, na presença do nosso Deus, para gravar mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui, vamos meditar agora na palavra do Senhor. Antes de tudo, que o Senhor venha te abençoar. Quando você ver este vídeo, este culto online, que você seja ricamente abençoado por Deus. E vamos meditar na palavra do Senhor que está escrito no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lado horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Querido, a palavra de hoje, esperar com paciência no Senhor. Ninguém gosta de esperar. Esperar na fila do ônibus, esperar na fila de um banco para ser atendido. A gente não gosta de esperar no trânsito. Mas o Senhor pede para nós nesta palavra, esperar com paciência. Não perder a paciência. Às vezes a gente perde a paciência à toa. Mas Davi escreve esse salmo e ele fala que ele esperou com paciência no Senhor. E o Senhor vai dar escape para nós. O Senhor virá com livramento. Tanto que a palavra de Deus diz que o Senhor tirou Davi, ele se sentia como num lago, encharcado de lodo, uma situação terrível, insustentável. Mas o Senhor se inclinou e tirou ele deste lugar, dessa situação. Espera com paciência no Senhor, que o Senhor virá em teu socorro e em meu socorro, porque o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Vamos ter paciência na nossa casa, com nossos filhos, com as nossas famílias. Vamos ter paciência e esperar com paciência no Senhor, que o Senhor venha te abençoar com esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida. Nesses tempos, Senhor, que as pessoas estão tão estressadas, sem paciência, o Senhor, nós lemos hoje, meditamos hoje, que temos que ter paciência e esperar com paciência no Senhor, porque Ele virá, Ele vai nos tirar dessa situação e vai colocar um cântico na nossa boca, um cântico de louvor, de agradecimento ao nosso Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno. E todos que creem digam amém. E graças a Deus. Coroa
ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, para gravar mais um culto online. Que Deus venha abençoar as obras, o serviço das nossas mãos. E essa palavra, ela vai para boa parte do mundo, e que vocês ajudem-nos a divulgar, ajudem-nos a expandir a palavra, como Jesus disse, ir por todo o mundo. Então essa palavra vai chegar em Israel, vai chegar em Jerusalém. Espalhe, fale lá com os amigos de Israel, olha a capela, está bombando uma palavra para nós. Deus abençoe o trabalho nas nossas mãos, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Coloca na nossa boca, na nossa mente, na nossa alma, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos. Fala, Senhor, que o seu filho ouve, em nome de Jesus. Então, irmão, Deus hoje deu um livro para uma palavra para nós, que está no livro de Número, capítulo 10, de 10 ao 10. O tema de hoje é trombetas na batalha da fé. O tema é trombetas na batalha da fé. Então eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, e serás para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. E quando vocês tocarem as trombetas, então toda a congregação se reunirá à porta da tenda da congregação, mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os sacerdotes, os pastores e os milhares de povo. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez tocando as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou ler até o 7. Depois vocês estão em casa, vocês continuem lendo o capítulo 10 inteiro. Então, o tema de hoje é trombetas na batalha da fé. Então, veja vocês, amados, que isso aqui é uma maneira de Deus se comunicar com o seu povo. Deus tem maneira diferente de se comunicar. Deus tem maneira diferente de falar comigo e com você. Nós temos que aprender a buscar o Senhor, nós temos que aprender a dedicar, a silenciar-se perante Deus para ouvir a voz do Senhor, irmãos. O Senhor tem maneira diferente de falar conosco. Lembra que quando ele chegou na caverna onde estava o profeta, ele falou em 3 tons. A trombeta do Senhor tocou em 3 tons para o profeta Elias. Tempestade, não é verdade? Trovões, força, uma brisa. A última vez falou como brisa. Então, primeiro ele veio como um trovão, depois veio como um terremoto, e afinal, uma brisa. É o Senhor tocando trombeta de acordo com as pessoas, irmãos. Nós temos que ter esse desejo, essa vontade de compartilhar com o Senhor. Não é verdade? Então, nós vemos que trombetas é uma maneira de Deus se comunicar com o seu povo. Hoje a trombeta toca no meu coração, no seu coração, a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que
a gente sempre fala, o Espírito Santo fala que o teu servo ouve. O Espírito Santo de Deus é o nosso mestre. Nós temos que aprender com o nosso mestre o som das trombetas. Deus mandou fazer duas, cada uma com uma finalidade. E nós vemos, irmãos, que trombetas na batalha da fé. As trombetas deviam ser tocadas segundo as regras para a convocação do povo, fosse para a paz, fosse para a guerra. Então, por isso que Deus fez duas trombetas. E quem tinha que tocar aquela trombetas, irmãos, eram pessoas preparadas, pessoas que tinham intimidade com Deus, tinham que saber tocar a trombeta, tinham que saber tirar o som da trombeta de prata. Não é para qualquer um. A obra de Deus, irmãos, tem que ter amor para fazer. As pessoas hoje, qualquer um está se proclamando pastor, está se autoproclamando pastor, a profetisa, profeta. Irmãos, não é assim. Tem que ouvir o som da trombeta. Lembra os profetas de Jeremias? Quantos profetas, irmãos, profetizaram ao rei? Não, rei, a Babilônia não vai atacar nós vamos sobreviver. Jeremias está mentindo. Todos os profetas que tinha Israel profetizavam a favor daquilo que o rei e a rainha queriam ouvir. Trombetas falhas. Só Jeremias estava tocando a trombeta corretamente. E o que fizeram os falsos profetas, juntamente com o rei? Espancaram Jeremias, bateram em Jeremias e colocou Jeremias no calabouço, na cadeia, na cela, na masmorra, num poço, irmãos. Por quê? A trombeta de Jeremias era afinada com Deus, era a própria trombeta de Deus. E a trombeta dos falsos profetas era desafinada. Bate em Jeremias, o único profeta, um monte de profetas e profetisas, profetizando mentira, aquilo que o rei queria ouvir. Trombetas desafinadas não funcionam no reino de Deus. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que a trombeta é uma analogia que podemos dizer que os homens de Deus, ao alcançarem sua voz, como de uma trombeta, estão falando das grandezas de Deus. Então nós vemos que trombetas é uma analogia, é uma comparação, e o sacerdote, a sacerdotisa, irmãos, quando eles estão falando de Deus, eles estão tocando a trombeta de Deus. Então a comparação, a palavra de Deus diz que é uma analogia, podemos dizer que homens de Deus, ao alçarem a sua voz como uma trombeta, estão falando das grandezas de Deus. Quando eu abro a minha boca, é como uma trombeta, irmãos, afinada. A trombeta do pastor, da pastora, do obreiro, tem que ser afinada com a voz de Deus, com os deleites de Deus, irmãos. As trombetas dos profetas, dos sacerdotes de Jeremias, totalmente desafinada. Babilônia invadiu Israel, destruiu Israel, tocou fogo em todo Israel, porque os falsos profetas não tinham a trombeta de Deus. Só Jeremias foi no cárcere, foi na prisão. Então nós vemos que o Senhor diz a Moisés dizendo: faze 2 trombetas de prata de obra batidas, e fará segundo para a convocação da congregação e para partidas. Então a trombeta tinha sentido, porque Deus mandou fazer 2. Tudo, irmão, Deus trabalha com ordem, com decência. Nós temos que aprender a desejar ouvir a voz de Deus. Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele mandou fazer 2, uma reúne, outra parte. E quem tinha que tocar essas trombetas, irmãos? Sacerdotes, preparados para ouvir a voz de Deus, porque o som da trombeta era a própria voz de Deus, na verdade. Então nós vemos que fazem 2 trombetas, uma para juntar o povo, ou congregar, e a outra para a viagem. Diz: quando tocar uma só, então se congregarão os príncipes, os principais e todo o povo de Israel. Quando tocar 2 vezes, significa que está na hora de partir. Irmãos, sacerdotes de hoje, eles estão com as trombetas meio desafinadas. Como eles estão tocando as trombetas? Será que as trombetas deles estão
em onisciência com a voz de Deus, irmãos. Duas trombetas, uma vai, outra fica. Uma reúne, outra vai para a batalha, outra volta da batalha. Temos que aprender a falar, Senhor, orienta-nos, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, como exatamente ele falou com o profeta Elias. Ali ele usou 3 tons de trombeta, irmãos. Por que isso? Porque ele sabia que o seu servo, um dos maiores profetas que a Bíblia conhece, irmãos, ele estava com problemas. Na verdade, ele estava com um problema emocional. Deus sabia como tratar com o seu filho. Deus sabe como tratar comigo e com você. Fala, Eterno, que os seus filhos da capela querem ouvir a sua voz. Aleluia. Diz o texto. As 2 trombetas significa a obra dupla do culto. As 2 trombetas, parafraseando, significa a obra dupla do culto, significa pregação, significa palavra, significa louvor, significa ordem. O culto, a igreja tem que ter ordem e decência. Os irmãos têm que aprender a ouvir a trombeta correta. A trombeta do sacerdote não pode estar desafinada, irmãos. Ela tem que estar afinada com Deus. Então, nós vemos que significa dupla honra, pregação, palavra, cântico, louvor. A outra era chamar ao povo ao arrependimento, diz o texto. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis mais sem retinir. Então tocava a trombeta para juntar o povo, para congregar o povo. Nós temos que aprender, irmãos, a tocar a trombeta. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar a trombeta aqui, na capela quadrangular em Vila Antonieta, para que o povo venha ouvir o som da trombeta de Deus e venha se reunir e estar conosco nesse santo lugar, Senhor amado. Pastor, qual é o som da trombeta que você está tocando? Está dizendo que tem que reunir. Os irmãos estão espalhados, os irmãos estão na rua, estão em batalhas, estão na praça. Que som da trombeta você está tocando dentro da sua igreja, pastor? É os mesmos profetas, os mesmos sacerdotes que espancaram Jeremias. Pastor, sacerdote, toque o som da trombeta certa, para que o povo venha ouvir, reunir, congregar. O povo hoje está espalhado. As trombetas estão desafinadas. As trombetas não estão mais tocando segundo o Senhor, segundo a orientação do Senhor. Então, os sacerdotes têm que afinar as suas trombetas com Deus. Vemos que, na verdade, o soar da trombeta tem um conflito espiritual, diz o texto. E quando na vossa terra saíres a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo perante do Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós, Deus vai salvar vocês dos seus inimigos. Sacerdote, toque a trombeta, para que as ovelhas da igreja ouçam o som correto, e o Senhor venha salvá-los, o Senhor venha fortalecê-los, diz o versículo 9. Muitas igrejas, segundo a palavra, as trombetas estão desafinadas, irmãos. Não estão afinadas com o som da palavra de Deus. É o que está falando aqui no versículo 9. Então nós vemos que, diz o texto, o soar da trombeta no conflito espiritual. A igreja está passando por um momento difícil, a igreja está passando por um momento de um conflito espiritual. Os irmãos estão espalhados, os irmãos estão nas ruas, perdidos nas praças. Pastor, sacerdote, toque a trombeta corretamente. Versículo 9, palavra de Deus. Diz o texto: os 7 anjos tocarão a trombeta. Apocalipse 8. Quando os anjos começarem a tocar a trombeta, irmãos, muitos vão correr, muitos vão gritar, muitos vão chorar, muitos vão se lamentar,
porque ouviram o som da trombeta errada. Apocalipse, as 7 trombetas de Deus que os anjos tocavam. Então nós vemos que as 7 trombetas, irmãos, ela anuncia o julgamento e a resposta das orações dos santos. A igreja estava orando, a igreja estava passando por um momento difícil, então a igreja se reuniu, irmãos, para orar, para que Deus viesse tocar a trombeta a favor daquela igreja, irmãos. No momento, a igreja anda passando por uma tribulação séria, tribulação grande. Na verdade, os pastores estão fazendo exatamente como os profetas antigos faziam, para agradar o rei, para agradar a rainha, para agradar o imperador. Vamos agradar o imperador. Toca o som que o imperador quer ouvir. Não! É Deus em nós. Nós temos que ouvir a voz de Deus e tocar, irmãos. Nós temos que afinar a nossa trombeta, a nossa voz, o nosso coração com o som da trombeta de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que as orações ajudam a trazer a justiça de Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai fazer justiça por nós, irmãos. Mas nós temos que aprender a ouvir a trombeta correta. Não pode ouvir trombeta desafinada. Tem pessoas que querem ouvir a trombeta, aquilo que ele quer ouvir. Não a voz de Deus. Não a voz do Espírito Santo, na verdade. Então, por isso que Deus falou, o povo tem que aprender a ouvir a voz da trombeta. Aleluia! Milhares de israelenses espalhados por todo o campo, por todo lugar. Mas a trombeta tocava certa. Na hora de agrupar e na hora de espalhar, na hora de ir para a capela quadrangular, na hora de ir para a igreja. Irmãos, você imagine, no povo disperso, um está aqui, o outro está daqui a 500 metros. Você acha que nós íamos falar, fulano, ele ia ouvir? Porque Deus fez as trombetas. Será milhares de israelitas, irmãos. Muitos. Porque o som da trombeta de Deus, ela vai no infinito, irmãos. É dos céus à terra, da terra aos céus. Por isso que o Senhor mandou fazer as trombetas. Para juntar o povo, congregar o povo, orientar o povo. É Deus nos orientando, é Deus tocando a trombeta. Senhor, toca a trombeta, que nós vamos ouvir o som original. Milhares de povo conversando, brincando, até chegar no último lá, irmão, já passou um mês. Toca a trombeta. O último vai ouvir como se fosse o primeiro. Lembra? Quando Yeshua de Nazaré, ele nas suas campanhas evangelísticas, centenas e centenas de pessoas ouviam ele, talvez 10, 15 mil. A Bíblia diz 5 mil massa de homens. Quando Yeshua tocava a trombeta, irmãos, literalmente, todos ouviam o que ele estava falando. Todos ouviam. Você vê 5 mil homens, mulheres, crianças, e Yeshua pregando a palavra. E a voz de Yeshua chegava no ouvido e no coração de todas as pessoas. A trombeta de Jesus Cristo. Toca Jesus a sua trombeta aqui na capela. Jesus está aqui. Fala a Jesus, que o seu sacerdote ouve. Ele sempre chega primeiro, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que Jesus não chega atrasado, nem adiantado. Deus sempre vem na hora certa. O povo estava gritando, porque os inimigos estavam se aproximando e o mar estava fechado. Deus disse para Moisés, Moisés, toca a trombeta.
mar abriu. Talvez nós, muitas vezes, nos preocupamos. Senhor, o Senhor está demorando. Faz tanto tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O meu pensamento não é o pensamento de Deus. Eu falo sempre para o Eterno, Eterno, tem piedade dos meus pensamentos, palavras e obras. Assim seja. Nós vemos, irmãos, que a última trombeta, lá no Apocalipse, anuncia a volta de Cristo. Tudo tem trombeta, tudo tem a voz de Deus. A voz de Deus é como um trovão, é como um relâmpago, como ele falou ali na boca da caverna, onde estava o profeta Elias escondido. Ele falou, ali ele chegou com 3 tons da trombeta dele. Está vendo? Então nós vemos que a última trombeta anuncia a volta de Cristo, Apocalipse. Então diz o versículo 9, quando você estiver em luta espiritual, toque a trombeta. Quando você estiver passando por problema espiritual, problema conjugal, problema familiar, toque a sua trombeta. Abra a boca. O seu som tem que ser um som que venha até a presença de Deus. Então a Bíblia está falando aqui no versículo 9, não é verdade? Quando vocês saírem a pelejar contra o inimigo que vos aperta, toque a trombeta. Senhor, o inimigo quer nos pegar, o inimigo está nos perseguindo. Toque a trombeta corretamente, que eu vou ao seu auxílio, diz o Senhor. Fala que o teu Deus ouve. O que você está querendo de Deus? O que você está precisando do Altíssimo? Toque a trombeta. A trombeta é a sua voz, irmãos. A trombeta é o seu clamor. A trombeta é a sua compaixão, a sua comunhão com Deus. Toque a trombeta, diz o versículo 9, 10, 9. Então nós vemos que a graça de Deus é derramada sobre nós. E haverá lembrança de vocês. Eu vou salvar vocês dos inimigos. A graça de Deus. Toca a trombeta. Aqui está começando a tocar a trombeta. Tudo tem, vai até lá o Apocalipse nos últimos dias. Temos que aprender a tocar a trombeta. As igrejas, muitas vezes, as trombetas estão guardadas. Muitas vezes estão desafinadas. Não se tocam mais as trombetas corretamente. Ou seja, não se fala mais de Deus como é falar. É Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, irmãos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu e você somos passageiros, mas Jesus Cristo é eterno. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Fala, Jesus, que o teu servo ouve. Precisamos ouvir. Ele vem com a graça dEle. Ele vem com a bondade dEle. Ele vem com a compaixão dEle, vai derramar sobre as igrejas. A igreja está fria, a igreja está parada, estão falando mal, Jesus, da sua igreja, porque as trombetas dos pastores, dos sacerdotes, estão desafinadas e o povo está espalhado pelo deserto, pelas ruas, Senhor. Tem misericórdia de nós, lembra de nós, como diz esse versículo 9. Aleluia, glória a Deus. O som da trombeta nos alerta para o chamado do Espírito. 1 Crônicas, Coríntios 14. Deixa eu ver se eu marquei esse Coríntios. Eu não gosto muito do caça-palavra, na verdade, mas vamos ver o que diz o 1 Coríntios 14. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Então, o que o Coríntios 14 está falando aqui? Se a sua trombeta tocar errado, ninguém vai se preparar para a batalha, o inimigo vai destruir você. 1 Coríntios 14, 8. 14, 9. Temos que tocar o som certo. Temos que tocar o som correto. É Deus em nós e nós transmitindo. A igreja, irmão, é palavra.
Nós temos que se reunir para ouvir a palavra de Deus. O Senhor é o centro do culto, irmãos. Não é o pastor. Não é a pastora. É Jesus em nós. Fala, Jesus, toca a sua trombeta na capela. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que as vitórias estão ligadas às trombetas. Não é verdade? Todas as vitórias estão ligadas às trombetas de Deus, ao som de Deus, à voz de Deus. Deus mandou fazer duas, basta duas, irmãos. É o suficiente. E quem vai tocar tem que saber tocar exatamente o som que Deus determinou. Toca esse som para o povo reunir. Bom, toca esse som para o povo ir para a batalha. Toca esse som para o povo ir para a igreja. Então temos que aprender. O pastor, o sacerdote, a sacerdotisa tem que aprender a tocar a trombeta corretamente. A trombeta corretamente é a palavra de Deus viva sobre o altar, irmãos. Tem pessoas que nem trazem mais a Bíblia. Já traz o TikTok. Não é verdade? Mas cadê a Bíblia? Não sei, eu deixei em casa. É muito pesada para carregar. Toca a trombeta. Toca a trombeta. Diz o texto. Vitórias ligadas à trombeta. Vejam vocês que o Jericó era uma das grandes cidades da época. Deus ia destruir Jericó. Qual foi o som que Deus falou para o povo ouvir? O som da trombeta, irmão. Se o sacerdote tocasse aquele som errado, você acha que o muro ia cair, a cidade ia ser destruída? Não! Então o sacerdote tem que estar em harmonia com Deus. O sacerdote é o pastor, é a mesma coisa. Não é verdade, irmão? Tem que ter harmonia, tem que ter conjugação. É Deus em nós, nós em Deus. Veja vocês que o muro de Jericó caiu, porque a trombeta foi tocada. E Deus disse para Moisés, ouvida no Monte Sinai, a ser dada a lei. Então Moisés ia subir no Monte Sinai, tocou-se a trombeta, ninguém poderia chegar ao monte, ninguém poderia tocar o monte. Deus é Senhor, irmão, nós temos que aprender a obedecer a Deus. Até aqui eu cheguei, sobrevivi, porque eu estou procurando cada dia mais ouvir a trombeta e obedecer a trombeta. Os irmãos estão frios, os irmãos estão espalhados, muitos estão criticando até as igrejas. Nós não podemos criticar, irmãos, a obra de Deus, porque o homem passa e a obra de Deus permanece, irmãos. Não critique a igreja, não critique, não critique. Diz o texto que Deus, Ele batalha por mim e por você. Então os midianitas, irmãos, eles iam atacar o povo. Deus falou, toque a trombeta. Irmãos, o sobrenatural de Deus é muito forte. Falou, toque a trombeta no arraial dos midianitas. Irmãos de Jesus Cristo, quando os midianitas ouviram aquele som daquela trombeta, eles ficaram totalmente perturbados. Eles ficaram aturdidos, eles guerrearam entre si, se mataram entre si, irmãos, porque é Deus trabalhando por nós. Toque a trombeta. Eles tocaram a trombeta, acabou com o arraial dos midianitas. Você precisa falar para Deus, Deus, toque a trombeta. Porque muitas vezes tem inimigo destruindo casas, tem inimigo destruindo famílias, porque onde está a trombeta? Que som está na trombeta? Lembra que o rei, ele ia visitar os inimigos, ia lutar com os inimigos, e o Senhor falou, rei, não precisa, rei. Vitória está ligada às trombetas. E a trombeta de Deus começou a tocar, que os arvoredos começaram tudo assim, foi um mau barulho nos arvoredos, nas árvores, na tempestade. Você só viu o inimigo correndo, e
homem de Deus, exército de Deus, não foi preciso lutar, porque os inimigos ouviram o som da trombeta de Deus e bateram e retiraram todos perturbados, lutando e guerreando consigo mesmo, porque Deus fez ao som da trombeta, todo arvoredo, todas as folhas começaram um barulho tremendo, que apavorou os inimigos. Toca a trombeta, Senhor, aqui na capela. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que no dia da vossa alegria, das vossas solenidades, nos princípios de vossos meses, toca a trombeta sobre os vossos holocaustos, vossas festas pacíficas, e eu lembrarei de vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus, Deus lembrando o povo quando não tem festa. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que tocar a trombeta quando tem festa. Convido o povo, Senhor, você toque a trombeta, para que os moradores em volta da capela, dos bairros, circunvizinhos, venham ouvir o som da convocação e venham participar do culto dominical, Senhor, um culto de festa, onde dentro da igreja tem o som da trombeta, porque diz o texto, na verdade, nós temos que proclamar o Evangelho tocando a trombeta, nós temos que libertar a nossa criatividade, que Deus coloque em cada um de nós, para que venha fortalecer a nossa fé. Deus vir na festa, os vossos sacrifícios pacíficos, por lembrança perante o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Toque a trombeta, convoque o povo para voltar para a igreja, convoque o povo para voltar para a sinagoga, trombeta nas festas, para que o povo venha participar no culto. E quando eles chegarem aqui dentro, irmãos, a velha festa, os anjos tocando trombeta, os anjos cantando ao Senhor, porque é o Senhor que está falando no versículo 10, irmãos. Ele convida o povo a se reunir, participar das festas, participar das alegrias, ouvir o som corretamente da trombeta, que diz mais ou menos assim: Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Aleluia, aleluia. Isso é dentro da igreja. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, eu te glorifico por esta palavra, a trombeta na batalha. O Senhor é a nossa trombeta. Nós vamos ouvir a sua voz. Nós vamos nos congregar, como diz o versículo 10, nos alegrar na tua presença, cantar louvores a ti, exaltar o teu santo nome. Nós consagramos esta mensagem a ti, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a sua igreja, o Senhor venha abençoar os seus filhos, que a sua igreja, que as nações venham aprender a ouvir a voz
de Deus e aprender a ouvir a trombeta de Deus. Não muito homem. O homem passa, a trombeta fica. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos em paz, tocando a trombeta de Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja conosco. Vamos em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana